Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bianca Fiore e estou aqui mais uma vez no Diabetes com Propósito para levar para vocês uma palavra aí de superação sobre o diabetes, né? Como encarar essa doença como algo bom em nossa vida, algo que realmente tem um propósito, tem uma questão de ser. E hoje eu quero falar para vocês a respeito dos heróis da fé e os heróis do diabetes. É isso mesmo. Na Bíblia, o capítulo 11 de Hebreus é onde está a galeria dos heróis da fé, que nada mais são do que aquelas pessoas de carne e osso, assim como eu e você, que alcançaram a graça de Deus, porque confiaram nele, simples assim. Eles tiveram fé, mesmo quando tudo parecia impossível, quando eles não conseguiam ver pelas coisas naturais que algo que Deus prometera realmente podia acontecer. Então, essas pessoas são conhecidas até hoje, né, há milênios, como os heróis da fé. Então, eu convido você aí a ler o capítulo de Hebreus 11. Eu não vou ler todo o capítulo, eu grifei aí algumas partes que eu acho importante, né, pra gente falar aqui. Então, pegue aí com sua Bíblia e vem comigo nessa. O capítulo 1 de Hebreus começa assim, de Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí agora ele começa a falar dos heróis da fé e um pouco de suas histórias. Então eu vou ler para vocês aqui um pedacinho de cada um, tá? Para o vídeo aí não ficar muito longo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, o Enoque, ele foi levado ao céu, ele não experimentou a morte. Deus amou tanto, tanto Enoque, que puxou ele para si. E nunca se achou o corpo de Enoque, justamente por isso, porque Deus levou ele aos céus. Aí agora que ele fala de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Para quem não se lembra, né? Abrão largou toda a sua casa, sua parentela, seu pai, seus irmãos, toda a sua família, pegou Sara junto com ele e foi aí pelo mundo, seguindo somente uma coisa, as ordenanças de Deus, acreditando que realmente Deus tinha para ele a terra prometida. E teve. Então, assim, a história de Abraão é uma história linda, cheia de desafios e superações. Aí também no mesmo capítulo ele fala de Sara, que pela mesma fé também Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele filho que Deus lhe tinha prometido. Quem não sabe, né, a história de Isaac. E aí ele vai falando de vários outros heróis da fé, como Moisés. Ele fala de Raabe, que foi uma prostituta. Pois é, olha só, Deus usa quem ele quiser. Raabe, lá na Bíblia, está mostrando que ela escondeu 2 espias, né? Que depois eles foram lá, foram ver a terra como que era, para depois os judeus, né, os israelitas que tinham saído lá do Egito, pudessem sair do deserto e chegar à terra prometida. Então, Raabe também é tida como uma heroína aí da fé, porque ela
fez algo que ninguém imaginava. Se pegassem ela fazendo isso, com certeza ela seria morta. Mas ela creu que aqueles 2 homens eram homens de Deus. Então, assim, o que a gente tem para tirar de lição como isso, né? Que Deus escolhe as pessoas, né? Porém, essas pessoas se deixam ser escolhidas. Elas têm um coração disposto a ouvir, a confiar, a aceitar, a ter fé. E a fé nada mais é do que o firmamento das coisas que não se vê. Então, assim, a gente não vê aquilo, mas a gente crê na promessa. E aí eu estava fazendo um paralelo desses heróis da fé e quem são os heróis do diabetes para mim. E é claro que eu não poderia deixar de citar que desde o começo, né, lá atrás, para mim, os maiores heróis da fé da antiguidade, de antigamente, é claro que são aí os descobridores da insulina, como Frederick Banting, o Charles Best e o John McLeod. Esses 3 são os 3 que estão envolvidos na descoberta da insulina. O Banting como médico, o Charles Best era o seu assistente e o laboratório onde eles conseguiram pela primeira vez isolar a molécula lá de insulina, né, que o corpo fabrica, onde eles conseguiram fazer isso, foi nesse laboratório do Charles McLeod. Então, para mim, eles estavam à frente do seu tempo. Esses canadenses, eles confiaram, eles estudaram, eles acreditaram num remédio que podia vir a curar as pessoas de uma doença que naquela época era tida como uma sentença de morte. Como eu já falei aqui em outros vídeos, uma pessoa com diabetes, ela não vivia semanas, às vezes dias, porque era uma doença fatal que não tinha tratamento, a não ser parar de comer. Então, muito triste isso. Só que hoje em dia, anos depois, 100 anos aí depois da descoberta da insulina, quem são os heróis da fé na minha vida? E eu tenho algumas pessoas, eu não vou falar todas aqui, porque tem muitas pessoas aí que eu admiro, que têm diabetes e vivem com a doença de uma forma mais tranquila. Mas eu acho que todos nós que temos diabetes podemos ser considerados heróis do diabetes, pelo simples fato que a gente acorda todo dia e por mais que a gente tenha 1 milhão de afazeres, a gente tem que tomar decisões todos os dias, decisões daquilo que vai comer, decisões sobre quanto de carboidrato a gente vai injetar, quanto de insulina a gente vai injetar. A gente tem que contar o carboidrato. Quando a gente tem uma hipo, uma hiper, a gente tem que entender o porquê que aquilo está acontecendo na nossa vida. E sabe quando a gente se torna herói? Quando a gente crê que essa doença aconteceu conosco, que ela veio para a nossa vida, não para nos matar, mas para a gente viver. Para a gente aprender a viver e viver bem com ela. Então, tem essas pessoas que eu vou citar aqui, que para mim elas são muito exemplo disso. Hoje, a gente tem a tecnologia aqui que nos ajuda demais. Eu, por exemplo, eu não preciso mais ficar pensando em tomar onda dupla de insulina, porque eu tenho uma bomba de infusão que faz isso para mim. Mas não é todo mundo que tem isso. E uma dessas personagens que eu quero falar, dessas pessoas, é a dona Carmen Wills. A dona Carmen é uma senhora, acho que muitas pessoas aqui do mundo do diabetes a conhecem, e ela tem diabetes tipo 1 há mais de 60 anos. Acho que já está entrando quase nos 70 anos de diabetes tipo 1. E hoje, até hoje, ela está bem, viva. E sabe o que é mais legal? Ela viveu numa época onde a tecnologia praticamente não existia. Não tinha medidor de glicemia, não tinha contagem de carboidrato, mas ela conseguiu viver e chegar bem até aqui, sem nenhuma sequela por conta do diabetes. Outra pessoa que eu tenho como exemplo também na minha vida, eu tenho como uma heroína da fé, é a Aline Pitt. A Aline, do Clube do Diabetes, é uma pessoa que eu admiro demais. Sabe por quê? Porque a Aline, ela descobriu também o diabetes quando criança, e na época que ela descobriu, ela teve aquela fase de rebeldia, tal, na adolescência, ela não se cuidou e ela acabou desenvolvendo algumas doenças por conta disso, né? Como doença nos olhos, né? Neuropatia diabética também ela tem.
Só que mesmo depois de ter passado por tudo isso e de hoje ter que carregar essas marcas, ela conseguiu superar isso. E hoje ela tem aí o Clube do Diabetes, ajuda tantas pessoas, tem uma vida super gostosa, super bacana, onde o diabetes não a impede de fazer as coisas que ela ama e de ser feliz. Outra pessoa que para mim atualmente também é tida como uma heroína aí do diabetes é a Tati. Ô Tati, querida, a Tati enfrentou aí um AVC, esteve entre a vida e a morte, mas conseguiu, superou, venceu, tá lá lutando. A Juzinha Barbibética é outra pessoa também que tem diabetes, tem algumas sequelas aí, inclusive ela até faz tratamento aí dos rins, tem que fazer hemodiálise, mas está aí lutando com o canal dela, né, com Juzinha Barbibética. Então, esses são exemplos de algumas pessoas que realmente, para mim, são heroínas, né, do diabetes. Claro que também tem os homens, né, o Emerson Bizan, que eu já cansei de dar exemplo dele aqui, né, porque realmente, para mim, ele é um herói aí do diabetes, mas tem muitos outros para a gente aí se espelhar também. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje aqui para vocês é essa, pessoal. Não se deixem abater. Não se deixem abater por conta de uma doença ou por conta de nada na vida de vocês. Procurem agir pela fé, porque eu tenho certeza que algo maior Deus tem para vocês, tá? Que o diabetes não tá aí à toa. Claro, não vou falar para vocês aqui, deixem de tomar insulina porque vocês vão orar e vão ser curados. Sinceramente, eu não duvido da cura divina, mas eu acredito muito mais que Deus usa os médicos, a tecnologia, tudo que temos hoje para nos favorecer a levar uma mensagem de esperança para outras vidas, tá? Então não vamos ser louco aí de parar de tomar remédio só porque tem fé, tá bom? Agora, vamos se cuidar direitinho, vamos fazer a coisa certa e ser um testemunho vivo para tantas pessoas que estão descobrindo diabetes agora e ainda não sabem o que fazer. Tá bom? Então essa foi minha mensagem para hoje. Espero você aí no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau!